Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje a gente vai falar que somos a nossa melhor versão. Como que isso pode ser, gente? A gente hoje fala na doutrina espírita que passamos por centenas, milhares de outras encarnações e que esta é a nossa melhor. Será que a gente deve se orgulhar dessa nossa melhor versão? Mas se eu lido ainda com tantas culpas, eu tenho tantas vergonhas, eu tenho tantos conflitos, será mesmo? Como é que a gente pode saber que estamos na nossa melhor versão? Para isso a gente trouxe. Ela é palestrante, ela é jornalista, ela é escritora, Daniela Migliari. Tudo bem, Daniela? Tudo jóia, sempre delicioso estar aqui com vocês. Vamos lá, né? Conversar sobre isso. E Miriam dos Anjos, que foi a mentora desse tema. A Miriam vai dizer por que ela decidiu sugerir que a gente falasse sobre essa nossa melhor versão. Fala aí, Miriam. Eu acredito que foi uma utilização da mídia, né, no Instagram, mas absorvendo mensagens construtivas. Então, eu acompanho a Dani no Instagram, a Daniela, e ela tinha postado falando que nós somos hoje toda uma trajetória das encarnações anteriores, e o que mais me pegou a atenção foi que, para estarmos aqui hoje, nós devemos ser gratos por todas as encarnações anteriores, né? E é porque às vezes a gente traz culpa, fala, mas eu fui alguém muito terrível. A gente só fica focando no ruim, no negativo, e ela trouxe essa palavra gratidão pelas encarnações anteriores, e isso realmente mexeu comigo. O que isso significa, Dani? Você vê, né? A frase que você leu é assim: trate com amor e com compaixão as suas versões anteriores, pois elas não sabiam o que você sabe hoje. Exato. E eu estava me referindo às versões também dessa vida, daqueles dias mais difíceis da nossa caminhada, aqueles dias que a gente se envergonha, aqueles dias em que a gente fez uma escolha que foi muito complicada, que trouxe uma consequência dolorosa e difícil para a gente, para as nossas famílias. Esses dias onde a culpa bate, mas que a gente olhe com uma especial compaixão para essas versões nossas desses momentos, pois elas não sabiam o que eu sei hoje. E eu só sei o que eu sei hoje graças a ela, precisamente aquelas que foram as mais impactantes, as que mais geraram culpa e dor, foram as que mais me ensinaram. Porque a culpa, ela exerce uma pressão sobre nós. E ela exerce aquela necessidade de chegar no arrependimento, onde eu reflito, onde eu vejo o efeito que essa causa criou e quanto isso machucou as outras pessoas que eu amo, ou quanto isso me machucou. Então, é obviamente que foi extremamente importante aquilo ali. Não que ela fosse fatalista e necessária, que eu não preciso aprender só por aí. Agora, foi assim. E uma vez que foi assim, para que não tenha sido em vão, a gente tirar e colher o mel daquela experiência e tirar o melhor daquela experiência e fazer algo bom com isso, é o que vai dar sentido para a minha vida. E aí, na legenda dessa frase, eu trouxe também uma reflexão, quem sabe isso também está ligado às nossas vidas anteriores. Eu não sei se eu cheguei a escrever isso lá ou se foi uma coisa do seu coração e a gente conversou depois que a gente falou tanto, só que isso já é uma coisa que me ocorreu também, né? Como eu sou espírita e a gente tem outras vidas, nós também precisamos dar um bom lugar no nosso coração para as nossas outras vidas. Ainda as mais difíceis, porque aquelas geraram aqueles conflitos que estão a serviço da evolução. As pessoas acharem que uma vida sem conflito ela é perfeita. É lógico que a gente sabe que nos mundos felizes há notícias de que algo diferente acontece lá nesse sentido, a gente não conhece. Mas aqui, nesse estágio que a gente está, é esse contraste entre polaridades, entre luz e sombra, entre a paz e o conflito, que faz a gente buscar, não é assim? Então, nesse sentido, se a gente teve vidas, existências difíceis, é algo que está a serviço da nossa caminhada espiritual, né? Entende? Não de uma forma, necessariamente por causa disso. Eu, com isso, faço algo novo. E vivo também as consequências. Agora, algo me chama muita atenção, que é o véu do esquecimento. A misericórdia divina colocou isso por uma razão. Quando no Espiritismo a gente estuda
os romances, as histórias que contam causa e efeito, é simplesmente para a gente compreender isso de uma forma didática e ilustrativa. Não é para a gente ficar se referindo à nossa vida ou à vida dos outros, muito menos, porque esse véu do esquecimento está ali por uma razão. E é uma arrogância a gente olhar para a própria vida e para a vida dos outros, falando, aquele ali teve aquele problema naquela situação porque veio com o filho assim, porque... Gente, isso é uma violência, que é violar a essência do Criador, que determinou uma lei. Agora, é lógico, existem pessoas que passam por breves momentos de memórias espontâneas que a espiritualidade traz. É ilustrativo, é pedagógico. A gente não pode se apegar a isso também, porque, sobretudo, o que prevalece é o que a gente faz nessa vida. Allan Kardec, ele fala isso claramente no Evangelho segundo o Espiritismo, que dos sofrimentos que a gente vive, você pode ter certeza que a maior parte é efeito do que a gente criou nessa vida. Ele não fala isso? Sim. E isso posto, quando a gente para e pensa na misericórdia divina, né, que exerce sim uma justiça, exerce sim a causa e efeito, tá ali, tá acontecendo, é uma lei natural. Só que ele olha para essa lei, Jesus veio, né, aquela fase toda da lei, Jesus veio e trouxe o quê? O amor. E ele fala, né, um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E por muito vos amardes, reconhecerão que sois os meus discípulos. Essa é a única lei nova. Então a gente precisa se olhar com esse amor. Porque se eu não me olho assim, como é que eu vou olhar para o próximo assim? Isso não é ficar passando a mão na cabeça, não é fingir que não aconteceu, não, porque Deus vai enviar, na medida da nossa necessidade evolutiva, a questão para a gente equalizar o que for necessário. Só que eu acredito nesse Pai que Jesus nos entregou, que ele foi um codificador também, ele trouxe clareza sobre isso, que é um Pai de amor misericordioso, que exerce uma justiça, mas não é uma justiça qualquer. É uma justiça misericordiosa. A gente toma a justiça como a nossa, Sim. né? Como quase uma vingança. Perfeita, né? Né? Nossa justiça, ela é vingativa. Mas eu queria chamar a atenção, você falou uma coisa muito importante. Nós temos que perdoar ou compreender a versão anterior que tínhamos e que causou muitos danos na nossa vida, digamos, né? E muitos de nós passamos por um episódio em que tomamos uma atitude errada e carregamos isso por toda a encarnação e por outras até, não nos perdoando, não compreendendo que, poxa, hoje, se eu tenho condição de entender que aquilo foi um erro, que teve consequências e que afetou outras pessoas também, né? Porque essa culpa é muito difícil, né? Quando eu afeto pessoas da minha família, pessoas de quem eu gosto e, caramba, eu pisei muito na bola, eu cometi um erro muito grande. Como é que a gente fala para as pessoas, que todos nós vivemos isso? Mas eu não sabia o que eu sei hoje. É difícil da gente, nesse nível evolutivo, parece que a gente está passando a mão na cabeça da gente mesmo. Mas eu estou me perdoando, mas eu acabei com a vida de muita gente. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Você está tratando aí da infância espiritual. E o pecado, entre aspas, né, o delito, enfim, o mal que eu cometo, ele vem da minha inconsciência. Então, no Livro dos Espíritos está claro isso. Nós somos criados simples e ignorantes. Então, se eu estou vivendo o meu estágio de infância espiritual, nessa infância espiritual é lógico que eu vou errar. A criança, quando ela começa a andar, ela levanta, cai, levanta. A gente, quando começa a dirigir, a gente está arranhando, né? Ali, hoje em dia não tem mais isso de passar marcha, assim, até tem, mas, né? Enfim, a gente está aprendendo. Então, na infância espiritual, eu vou exigir que uma criança de 2 anos cante o hino nacional de cabo a rabo sem errar? Não existe isso. Então, o que falta? Falta a gente recobrar a lucidez sobre o nosso estágio evolutivo, que nós somos crianças espirituais, e para isso é preciso humildade. Se eu não tenho a humildade, que é
ter os pés no chão da minha realidade, que vem de humus, terra, que eu ponho os pés no chão da minha realidade psíquica e espiritual no dia de hoje, eu preciso assumir que eu sou um aprendiz. Então, como que eu vou me sentir passando a mão na minha cabeça se eu estou aprendendo? Não existe isso. E às vezes as consequências são tão graves que se eu não tiver o entendimento de que isso tem uma solução de continuidade em outras existências, eu piro, né? Porque eu penso que como é que eu vou solucionar aquilo que não tem mais solução, né? Mas eu penso só que nesse raciocínio, né, que a Dani nos traz, né, deixando claro, eu posso ter a consciência de que o meu erro causou muito sofrimento, um laço de sofrimento. Uhum. Mas se eu entendo que na misericórdia do Pai eu terei oportunidades de reparar, né? Então, ao olhar por esse rastro, eu já olho de uma forma mais leve, sem muita culpa, sem muita cobrança, como se não tivesse a oportunidade de reparar isso. Porque eu acho que se eu muito errei e deixei um rastro, se eu não tiver essa compreensão que momentos em que eu esteja pronta para reparar, né? Isso vai acontecer e a reparação vai acontecer, né? Eu não vou ficar escolhendo, né? Mas é mais leve olhar para o equívoco do passado nessa forma do que eu ficar no chicotinho, sou culpada, eu fiz isso, fiz aquilo, porque às vezes quando a gente pensa assim, hoje eu sou 100 anos melhor do que eu fui no passado, eu estou olhando para esse mar de rastro que eu trouxe de Você está olhando para o erros. passado, você não está olhando para frente. Exato, eu só olho o rastro, mas eu tenho muita coisa legal que posso ter feito, mas estou fixada nesse rastro de dor que eu vou reparar. Eu posso né? ser sincerona aqui? Claro! Então, eu vou ser sincerona com vocês. O chicote é quando eu tô vivendo um processo de lamentação, as zonas estéreis da lamentação que André Luiz fala em Nosso Lar, para a gente justificar uma inação. A culpa vira um álibi. Ai, eu não fiz nada certo mesmo? E aí eu não me ponho a olhar para frente, para onde está a oportunidade de reparar. Então, vira uma desculpa, vira um álibi para eu não fazer nada de novo. Então, é preciso humildade, é preciso fé na imortalidade que eu vou ter chance de reparar, mas principalmente exige ação. Amor em ação, que é a caridade, para eu poder colocar em prática aquilo que eu tenho chance de fazer hoje. Qual é a chance de amar? A sua pergunta sobre como é que eu tenho um indicativo de que eu estou fazendo algo certo, que está me fazendo melhorar, quanta capacidade eu estou tendo de me reconhecer profundamente amada por Deus e quanto eu estou sendo instrumento do amor dele aqui na Terra. Para mim é essa a medida de deixar esse fluxo de amor passar. Tanto eu me permitir e me sentir grata por ser tão amada, quanto eu expressar esse amor aqui na Terra. E isso repara tudo. Então, Deus não está ali como aquele professor que está né, com a palmatória. Sim. Ele quer nos ensinar por meio da sua graça. Tem uma frase que eu já trouxe aqui algumas vezes, né, nas palestras, e eu acho que até com vocês também, mas eu vou repetir porque para mim é um marco. Quando a gente vê a história de Saulo e Paulo, Saulo matou muitos cristãos e ele principalmente matou Estevão. Quando você vê, né, em Atos dos Apóstolos, a história de Estevão, e também no livro Paulo e Estevão, é muito complexo lidar com isso. Ele levou a amada dele à morte também, né? A doença. Foi muito intenso o que Saulo viveu. Sim. E ele mergulhou nisso nas profundezas, porque não foi só essa morte, foram outras também, muitas, né? E na carta dele aos Romanos, especificamente, na Epístola aos Romanos, ele fala que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Justamente no coração dele, que esse entendimento de pecado, vamos lá, eu sempre falo isso que vem do hebraico, errar o alvo. Onde dentro das leis eu perdi o rumo das leis, eu perdi o rumo daquele guarda-reio que está me mantendo na estrada e eu passei reto, eu errei o alvo ali, tá? Vamos entender pecado dessa forma, nesse aprendiz,
que errou e tá treinando. Ele tá jogando ali o dardo. Errei, mas pera, continua, né? E ali onde ele se perdeu, né, vem a oportunidade dessa graça emergir. E aí, justamente motivado por essa dor, pelo peso que ele tem, do conhecimento do que ele fez, ele utilizou isso como combustível para a ação, direcionada para frente, né? Você imagina se ele tivesse ficado parado, se lamentando pelo tudo que ele fez de errado, que ele tomou consciência, né? É ou não é a melhor versão dele, mesmo o dia Aham. que ele ficou extremamente culpado quando ele se deu conta? Sim. Uhum. Sim, Mesmo porque quando ele temos um estava salto cego ali, né? em Damasco. Aham. Teve um salto ali. Um salto de consciência. E alguém poderia dizer, nossa, mas hoje eu tô em depressão, mas hoje eu tô aqui cego, eu perdi a visão, como ele estava em Damasco. Nossa, mas aí ele foi passar 2, 3 anos no deserto, aprendendo a ser tecelão, tarará. E aí, é ou não é a melhor versão dele? Ele que era um erudito, orador, ele não consegue falar direito quando ele se vê ali, na casa do caminho, com Pedro falando, ele vai tentar falar e... Podiam achar que ele estava dando um passo para trás? Não. É interessante isso, né? Porque a gente tem a visão da melhor versão linda, né? Perfeita. É o sucesso que a gente está acostumado a ver, né? E você está descrevendo uma melhor versão, às vezes a gente pode estar na nossa melhor versão e nós estamos doentes. Nós estamos perdendo a vida numa doença muito terminal que nos leva antes do que a gente gostaria. Passando por uma purificação. Passando e por uma prova, né, muito, muito difícil. Mesma coisa nas expiações, né, que a gente vê na literatura espírita, grandes expiações que estão transformando aquele espírito, né, e ele vai sair dali com um outro patamar evolutivo. É a melhor versão de uma coisa que a gente pode achar, né, que a pessoa está com uma doença mental, a pessoa está com uma paralisia, a pessoa tá sem condições de trabalhar, está com tantos problemas, né? E aquilo pode ser a melhor versão, não é isso? Exato, sim. Que coisa espetacular a gente pensar assim, né, E Miriam? é uma outra maneira da gente olhar a vida, a gente no meio das circunstâncias da vida. Porque o sofrimento não é algo para me paralisar, o sofrimento é uma oportunidade de me educar, né? Eu achei isso tão interessante, né? Dani falando também. E quando a gente faz o equívoco, quando a gente toma consciência e está nesse caminho, né, de ser um aprendiz, a primeira preocupação não é ficar na lamentação, porque eu fiz, porque eu deixei de fazer, ou então pior ainda, né, a gente bota a culpa em terceiros e em outras coisas. E ainda tem aqueles que falam, fiz mesmo. Também. Esse ainda não está na melhor versão. Não, Está descansando um cadinho, né? Está estacionado, sentou ali. Exato. Me provocar, né? Mas é interessante, olhar para as circunstâncias do que nos acontece, fora daquela expectativa do mundo cor-de-rosa, né? Do céu azul, do mar sem ondas. Da vida perfeita. De uma vida perfeita. É olhar que nesse tumulto, nessa tempestade, eu saio melhor quando estou propensa a essa jornada, né? Sim, isso que você está nos trazendo, né, Dani? Tudo é caminho. Tudo é caminho, né? E no mundo das infinitas possibilidades, Deus se expressa de N formas. O erro é caminho, não é isso? O erro também é o caminho mais próximo do acerto. É um caminho mais pedregoso, né? Então, eu gosto de pensar que o erro está me mostrando, por meio da dor que ele traz, que tem um caminho melhor. E o caminho melhor é o caminho de fluir nas leis divinas, que são leis naturais, que trazem esse amor para um fluxo mais tranquilo, né? Só que aí a gente às vezes pega uns braços de rio, às vezes entra no igarapé, vai lá pro outro, né? Fica ali naquela água parada. Mas quando a gente está no fluxo mesmo, e o que dá sentido pra gente é a gente perceber o efeito que isso causa quando eu tô fora desse caminho. Naturalmente ele vai ficar mais pesado. Então, quando a coisa começa a pesar muito, é porque eu não tô fluindo Então. nessas leis de amor. Como se perceber que tô... Isso, essa era a pergunta. Como eu posso saber que eu estou vivendo essa melhor versão? Ou que eu não estou estacionada, que eu não estou na lamentação, que eu não estou vivendo uma versão que não vim para cá para
para ficar nela, não é isso? É só perceber o seu ambiente psíquico. Quais são os pensamentos que estão povoando a sua mente? Quão vitimizado você se sente diante de Deus e da vida? Quão injustiçado você se sente? Qual o nível de reclamação que você usa no seu dia a dia? Ou quão grato você se sente por estar vivo, por estar atravessando o que quer que seja? E quão amado você se sente por Deus? Eu acho que esse é, assim, o maior indicativo. Quanto mais eu me sinto amada, protegida, isso se mostra com um sorriso, com a gratidão, que ao falar disso, eu mesma já começo a sorrir, porque eu me sinto tão profundamente amada por Deus a cada dia que passa. E não é porque minha vida é fácil, porque eu tenho muitos desafios, né? Agora, eu percebo que a cada desafio que se mostra, 10 portas se abrem. E às vezes vem um que eu falo, meu Deus, Senhor, isso é muito gigante para mim. E ele só fala, tô aqui, olha só. Tô aqui, né? Aí vem mesmo aquela queda violenta, mas na hora que você tá lá embaixo, quantas mãos se estenderam? E existe muita ingratidão e inconsciência da gente com a nossa vida de olhar para trás nos nossos momentos mais difíceis. Se a gente for realmente sincero e olhar com cuidado, a gente vai olhar e vai ver, nossa, naquela hora ali, veio aquela pessoa e me levou, e me ergueu, e me chamou. E aí veio aquele médico e trouxe aquela solução. E eu tive aquele outro amparo. Eu consegui apoio financeiro de não sei quem. Quando eu vi... É ou não é, gente? Sim. Se a gente não estiver prestando atenção nisso, talvez a gente não veja. Eu acho que se você for realmente honesto, você vai perceber que se você está aqui hoje é porque não faltou. Não faltou. Mas quando está, né, no estado da lamentação, estou sendo injustiçada, né? Deus tirou férias e esqueceu de me olhar, realmente não entra nesse estado de observar que por mais de... Olha, gente, todos nós passamos perrengues, não é? Perrengue faz parte do nosso aprendizado. Não há até quem nos ouve que não tenha passado ou que esteja passando. Mas todo perrengue que a gente passa, depois que você olha, vai... Como é que eu dei conta? Como é que eu passei, né? Aí a gente traz pra gente como eu dei conta, como eu passei. É como se estivesse sozinha, dependesse só de você e você sozinha venceu. Mas se a gente for honesto, como você está nos convidando, você vai ver que você chegou sim, venceu. Mas quantas mãos? Então eu vou te fazer uma pergunta. Digamos, eu já lembrei imediatamente de um momento da minha vida que eu estava me sentindo assim, como você falou. Rebelde com relação a Deus, me sentindo esquecida, desamparada. E eu me lembro que, se você quiser, lembra também se você teve algum momento assim, ou você, Ana, mas eu me lembro especificamente que foi uma fase que eu passei por uma situação muito delicada. Eu estava grávida de trigêmeos, um dos bebês faleceu e eu comecei a adoecer. Foram 2 anos de muita doença. Eu estava assim, Deus me esqueceu. Deus não se lembra mais de mim. E aí eu comecei a emburrar. E fui ficando só pior. Fui ficando opaca. E eu me lembro que eu fui no salão para fazer sobrancelha. E quando eu cheguei no salão, a moça que estava fazendo minha sobrancelha, ela já me atendia há muito tempo, ela falou assim, Dani, cadê você? O que aconteceu com você? Seu brilho no olhar, você tá opaca, você tá estranha. E aí é impressionante, porque ele foi lá e bateu na minha porta com essa pergunta. Era Deus falando comigo através dela. E na mesma hora eu começo a chorar e falo, Deus me esqueceu. Acabou pra mim. Deus me esqueceu. Ela parou de fazer a minha sobrancelha, trabalhava naquele salão Hélio ali no Sudoeste. Ela desmarcou toda a agenda dela. E ela falou assim, eu vou te levar na FEB agora. Me levou na Federação Espírita Brasileira. Eu não era espírita, eu não conhecia nada. Cheguei lá, passei por um atendimento fraterno. O atendente fraterno, isso foi em fevereiro de 2010. Me deu o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele falou assim, aqui na casa não vai dar para te atender porque você precisa do atendimento físico e espiritual, que é das 2 salas aqui, André Luiz e Chico Xavier. Então você amanhã vai na comunhão e vai ser... E aí eu cheguei aqui na casa. E aí estamos aqui agora, né? Mas aí eu te pergunto, mesmo nesse momento que eu estava mais rebelde, faltou? Não. Não faltou. E eu não queria papo. Eu estava indignada. Então, assim, se a gente for realmente honesto, mesmo nessas horas, Deus nos ama.
E tem outra coisa que acontece com a gente, que a gente se compara muito, né? O tempo inteiro a gente está achando que o outro está melhor do que eu. E qual é o impacto disso quando eu penso, poxa, aquela pessoa... Aqui, por exemplo, no movimento espírita, né? A gente vê pessoas se dedicando tanto, já num nível, né? E você tá lá atrás ainda patinando, rebelde, não conseguindo atingir o que a gente vê, a espiritualidade que a gente vê numa pessoa. Pode ser sincerona de novo? Então, o que eu faço? Caramba, que versão é essa? Como é que eu chego lá? Tem muito isso, né, Dana? Eu vou ser sincerona de novo. O que acontece é que quando a gente está assim, olhando para fora, é muito porque a gente ainda não se deu conta do preço que essa outra pessoa está pagando para estar ali. Uhum. A quantidade de Renúncias, de né? renúncias. Por exemplo, o Rossandro Klinger, que é muito meu amigo. A gente sempre conversa, e eu lembro que tinha uma época que ele falava assim, Dani, porque você tem que palestrar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E eu ficava pensando, eu falei, gente, eu não sei se eu estou disposta a pagar esse preço. Né? E eu lembro que uma época eu ficava tentando fazer um caminho semelhante, até que chegou um momento que eu falei assim, pera, meu caminho é meu caminho, Deus é que sabe. E foi muito bom todo o incentivo que ele me deu, porque saiu o livro Abraço à Sombra, e eu realmente comecei a ter coragem para gravar os vídeos e falar, e fui para a tela, porque antes meu jornalismo era só de escrita, eu tinha uma trava imensa com palestrar, com isso, com aquilo. Então tudo isso me empurrou, até que chegou um ponto que eu pensei, nossa, quanta gente, já tive a oportunidade de conversar isso com ele, olha para ele e fica falando, nossa, eu queria ter uma vida assim, eu queria, nossa, tá... Aí eu paro e penso, gente, as pessoas não sabem o preço que ele paga. Só querem o resultado, né? E assim, elas não têm noção. E Jesus falou isso para João e para Tiago maior. Quando eles ficaram falando, não, eu quero sentar à sua direita, outra à esquerda. E ele fala assim, vocês estão dispostos a tomar esse cálice, beber do mesmo cálice que eu vou beber? É a mesma coisa. Então, quando a gente está olhando para fora, a gente está na nossa infância espiritual, inconsciente, e só reclamando. Então, a gente tem que fazer aquilo que cabe no dia de hoje. Exato, Sim. Porque muitas vezes eu não estou em condições de estar naquele posto, né? Muita gente fala, o Chico, ele tinha o Emmanuel, o Divaldo, ele tinha a Joana. Cadê meu mentor? Eu não faço mais porque o meu mentor não fala comigo. Tem um outro ponto. As pessoas muitas vezes não se reconhecem amadas, quando você falou agora há pouco, e ficam invejando e olhando para fora. Eu acho que invejar, eu tô sendo convidada a olhar para dentro. Inveja, veja dentro. Veja dentro de você. O seu potencial. E o que acontece é que as pessoas não estão escutando. Elas não estão escutando Deus. Elas não estão vendo o rastro que ele deixa, porque ele é muito escancarado. Eu falo que Deus às vezes manda sinais, mas a maior parte do tempo ele manda torta na cara. E a gente é que está acelerado e não está vendo que vem resposta o tempo inteiro. Então é pedir, obtereis, bater e abrir-se-vos-á. A gente precisa se comunicar com Deus, a gente precisa se relacionar com Deus. A gente precisa conversar e estabelecer e criar esse relacionamento, essa intimidade. Essa intimidade, Sabe? E precisa ser, por favor, Pai, me ajuda. Eu sempre imagino como uma luz de amor, assim, como um abraço de luz. Eu não imagino como um humano, entende? Imagino Deus como essa força. E às vezes eu falo, olha, por favor, dorme aqui, vem, me cobre nesse sono, porque eu preciso descansar essa noite. Cuida dos meus sonhos. E é só eu pedir que eu tenha uma noite. Mas assim, pedir mesmo, sabe? Que pai que o seu filho pedir um pão vai lhe dar uma pedra? Isso também está no Evangelho. O Evangelho inteiro, Jesus ensina como a gente viver e desfrutar a nossa filiação divina. É só seguir, tá tudo lá. Gente, eu tô aqui pensando que, voltando, né, naquela imagem, né, de ser grata para N encarnações passadas, né? E eu falei, gente, como tudo que tem sido dito, né? Como é que eu consigo, nesse olhar, criar um outro passo tão importante que é o auto-amor, né? A compaixão por si, né? Então, naquele passado, que pode ter sido super delituoso, tudo,
era o que eu sabia fazer, né? O que seria de Jesus sem Judas? O que seria de Jesus sem Judas? Se você for ler Êxodo, no primeiro livro da Torá, que é o primeiro livro da Bíblia, Deus fala claramente para Moisés e Arão, e fala várias vezes. Vocês podem ler ali, na hora das pragas todas, ele fala: então Deus endureceu a cerviz de Faraó. Que é endurecer a cerviz, é deixar ele obstinado e não libertar os hebreus para irem, para que a glória de Deus fosse vista. Então, ele ficou bem teimoso, o Faraó, e aí ele mandava uma praga. Isso tudo é uma alegoria, isso tudo é uma imagem para que a gente compreenda que esses lugares onde a gente está persistindo muito nessa sombra, esse conflito também está a serviço da luz emergir, que é o que Paulo falou, onde o pecado abundou, superabundou a graça. É natural, é assim que se dá, né? O mundo nesse estágio que a gente está vivendo, faz parte. Então a gente tem que bem dizer essas fases difíceis da nossa caminhada na nossa vida e também nas outras vidas. E como é que a gente sabe, Dani, que estamos na melhor versão mesmo? De que esse momento é um momento de aprendizado, que eu caminhei. Se eu não tenho esse hábito de fazer essa retrospectiva, de avaliar onde foram os acertos, onde foram os erros, o que você sugere para que a gente faça como um treinamento diário para eu observar em que pé que está a minha versão? Se eu agora realmente avancei ou se eu ainda estou presa em muita coisa? E essa versão de hoje é a versão que prepara para a versão de amanhã, né? Eu tenho que trabalhar para a próxima. Mais do que avaliar se eu estou ou não, eu não iria por aí. Eu iria por um caminho de escrever listas, que eu gosto muito de fazer isso todos os dias. Eu gosto muito dos devocionais. Eu faço devocionais de várias religiões. Explica o que é isso. Devocional são esses livros, né? Inclusive tem espírita também, que são livros que trazem um trecho de algum conhecimento, às vezes do Antigo Testamento, do Novo Testamento ou do próprio Espiritismo, alguns budistas, e tem gente que traz filosofia. E aí tem uma explicação daquela frase, né? Tem uma explicação num texto para o dia de hoje, por exemplo, 28 de janeiro de 2026. E aí tem um local onde você coloca os seus agradecimentos, né, as suas orações e aqueles pontos onde você quer focar o seu agir naquele dia, né? Então eu faço isso já há alguns anos. Mas outro exercício que eu fazia também era na última semana do ano fazer uma lista de todas as coisas que eu vivi naquele ano, das pequenas às grandes. E fazer uma lista de tudo pelo que eu podia agradecer. Quando você vai realmente parando para agradecer, agradece que a graça desce, sabe? Você começa a perceber, meu Deus, olha a quantidade de coisa que eu fiz. Olha a quantidade de avanços que aconteceram aqui, né? E aí você começa a perceber, ou se você não está no momento bom, pelo menos ver o quanto de apoio que você recebeu, o quanto de assistência, de amor que vem chegando para te chamar e para sair. Se você verdadeiramente se colocar a agradecer, não tem como a coisa não ficar óbvia para você. É assim, é nítido. E depois que eu comecei a fazer esses devocionais, eu parei de fazer só na última semana do ano. Eu passei a fazer diariamente. Você faz todos os dias, Faço você todos os avalia dias. o seu dia. Todos os dias eu começo o meu dia agradecendo, e normalmente eu agradeço coisas do dia anterior, né, ou algo que está vindo muito forte para mim nesse momento. E aí eu fiz isso também na formação dos nossos filhos, né? Eu e Máximo, a gente sempre, todas as noites antes de dormir, a gente falava para eles fazerem as 3 gratidões do dia. Porque você vai se habituando a essa química, você ter realmente essa higiene mesmo, né? Que eu acho que a gente precisa ter para se sentir conectado com Deus. Né? E aí eu me sinto alegre de ter esse pai maior na minha vida, né? Me conduzindo. Miriam, Não, agora porque fui antes junto da com a... gente acabar aqui, O Dani, só voltando um pouquinho do que eu falei,
parece-me assim muito forte que nós estamos falando de um processo em que eu aprendo a me amar, né? Do auto-amor. Uhum. Como isso me parece muito forte, como é que eu, no momento que quero aceitar, quero ter essa convicção de que essa minha versão hoje é a minha melhor versão, como é que eu construo para as próximas esse caminho mais sólido de me auto-amar? Para mim, a grande receita é seguir o evangelho. Eu acho que você ali tem todo o mapa para você perceber se você está perto ou não, né, dessa melhoria. Eu me inspiro nesse modelo. No Livro dos Espíritos também tem, né, qual é o homem mais perfeito, né, mais, enfim, eu não lembro qual a expressão exatamente que usa no Livro dos Espíritos. No capítulo do Homem de Bem? E ele fala, vede Jesus. Sim. Qual é o maior exemplo para a gente sim. ter como modelo E guia. para a humanidade. E os Espíritos é a resposta mais curta, né, do Livro dos Espíritos. Vede Jesus. Né? Então, o que eu faço é sempre estar estudando, especialmente Mateus 5, 6 e 7, que é onde está o Sermão da Montanha, que é sobre esses 3 capítulos que Allan Kardec se debruçou para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo também, né? E ali tem todo o mapa, né? Tem todo o mapa. Então, esse auto-amor vem quando eu começo a contar o Evangelho através da minha vida. Então, não são só mais 4 evangelhos. O Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Tem um 5º evangelho, que é o meu. Como que eu estou testemunhando e contando Jesus no meu agir, no meu fazer? Foi isso que ele convidou a gente a fazer. Por isso saberão que sois meus discípulos, por muito vos amardes uns aos outros. Então é só isso que a gente precisa fazer. Só, né? E o que muda, para a gente encerrar agora, né? Eu quero perguntar o que muda dentro da gente quando eu passo a ter esse olhar, essa perspectiva da vida, de que eu não sabia o que eu sei hoje, por isso cometi vários erros, mas agora que sei, já estou modificando a minha trajetória, estou fazendo os meus devocionais, estou fazendo minha lista de boas atitudes, né? De coisas pelas quais eu agradeço, de coisas que eu ainda quero resolver, né? Eu imagino que a gente tem aqui, isso aqui é um ponto ainda que não está solucionado. O que muda? Fala para nossas assistências. O que muda é que quando eu estabeleço esse relacionamento e essa consciência, eu fico mais confiante, mais autoconfiante. Eu fico mais agradecida. Eu fico mais alegre. E eu fico com muito mais vontade de servir a Deus nesse caminho. Com leveza, sem barganha. Sem ficar esperando nada, sem servir para ficar esperando reconhecimento ou para ser visto. É pela alegria de compartilhar essa sensação gostosa com os demais, né? É isso, você fica muito mais alegre quando você está se sentindo profundamente amado pela vida. E aí, quando surge uma prova nova, você sabe que aquilo está vindo para o seu bem, você confia. Sabe por quê? Você já passou por 200.000 outras provas. E quando você olha para trás, você fala assim, pera, eu já sei, chegou a lição nova. A gente pode chamar de lição, né? Mas pode ser, sei lá, uma volta numa montanha-russa, uma nova aventura. Um erro que você ainda comete, que você achou que você nunca mais cometeria. Opa, chegou a hora de eu reconhecer isso aqui. Agora eu vi, agora eu vi. Repetindo, né? E onde tem repetição, isso, essa é a chave. Onde tem repetição de conflito, é onde está a lição do momento. Esse é o indicativo, onde eu estou sempre sofrendo com o mesmo assunto. Quando eu vejo, eu estou lá, que nem cachorro correndo atrás do rabo, reclamando, Dani? sofrendo. É onde tem repetição de sofrimento. Mas um dia a gente reconhece. É que é onde a gente está errando o alvo. É porque muitas vezes a gente fica vivendo coisas e sem perceber a origem delas, que está dentro de nós, né? Exato. E essa para mim é a acepção de bem e mal. O bem é quando tá tudo bem, eu tô fluindo gostoso nas leis e tá confortável. Quando eu tô me sentindo agindo mal, é porque tá pesado, tá ruim, tá doendo.
Então, para mim, o conceito de mal tá encaixado o negócio. Tá incomodando. É porque a gente tem a consciência gravada, as leis são gravadas na nossa consciência. Então, a gente sabe que a gente está desencaixado. Tem uma frase que uma vez meditando veio para mim, linda, que diz assim: quando a relação está pesada, é porque eu não estou no meu lugar. Então, quando a relação está pesada na vida, é porque eu não estou no meu lugar com Deus. Não estou me sentindo filha, amada, que sou. Às vezes às vezes é real, né? É um relacionamento que não tá dando certo, que eu preciso ter um rompimento ali. E como a gente está muito emaranhado, a gente não percebe, né? Mas na verdade, a gente está precisando, na verdade, ter uma união ali. Uma união com Deus. Tá doendo é porque eu tô desconectada. E mesmo quando... Não estou enxergando alguma coisa. Tem algum lugar que eu tô me sentindo desconectada, que eu não tô me sentindo amada. Algo que eu ainda não vi. Esse desconectado estaria também relacionado quando eu insisto numa postura, numa atitude que não é mais para estar nela. É como se... não sei se eu estou querendo... A desconexão se mostra de muitas formas. Tá. Mas normalmente é pelo sofrimento. Normalmente é pela reclamação. Normalmente é pela dor que se repete, se repete, se repete. Tem alguma coisa que você está fazendo fora dessas leis naturais da vida e que estão gerando esse sofrimento em você. E que a gente fica dando nome de mal. E se repete porque eu insisto em manter aquilo. É um padrão que me gera mal. Mas eu sou a causadora. Às vezes por desconhecimento, porque somos simples e ignorantes, ainda não deu tempo de eu chegar lá naquele aprendizado, então calma, mas pede, bate na porta, porque ele fala o tempo inteiro, só que a gente tem que escutar depois. E eu acho que vem em camadas as informações. Vem muito. Porque a gente pode ficar pedindo muito tempo, e aí a gente avança, tem um degrauzinho, mas aí a gente às vezes repete, aí a gente pede de novo, aí tem mais um degrauzinho e a gente vai vencendo aos poucos, né? E às vezes a gente não quer escutar a resposta que vem. E às vezes a gente não tá tão agitado que a gente não consegue nem ouvir a resposta. Mas às vezes a gente ouve e não quer. Eu vou estacionar mais um pouquinho. Deixa eu estagnar aqui mais um pouquinho. Eu vou sentar porque eu tô indignado com essa resposta. Acontece, né, gente? Sim. Todo mundo. Tem muita coisa que não acontece na nossa vida, e a gente fala muito sobre isso aqui, né? Porque é uma proteção até para nós, mas a gente teima que mas todo mundo tem isso, menos eu. Tem que ser desse jeito, no meu desejo, né? Por que não tem para mim, meu Deus? Né? Às vezes os nãos da vida, eles vêm para nos devolver para o nosso próprio caminho. Naquele exemplo que eu estava dando de ser um palestrante super famoso. Não é aqui seu caminho? Então, aquele não, aquela porta fechada, é como se fosse imagina um guarda-reio feito de muitas portas. Aquela porta fechou para te encaminhar para o seu próprio caminho. Então, os nãos da vida nos devolvem para o nosso próprio caminho. Eu acho isso interessante, como o não, ele é um grande sinalizador, né? Só que a gente não quer observar isso, né? Exato. Mas tem algo que é pra gente. Eu só quero o que é meu. Então, se eu só quero o que é meu, o que Deus tem para mim, porque os planos dele são muito maiores do que os meus, né? E o que é maior? Aí vem o conceito de sucesso, de quantas pessoas... Não é por aí essa medição. Cada pessoa tem uma forma de viver um enorme sucesso, algumas dentro da sua casa, do seu lar, outras ali numa creche trabalhando, outras ali num hospital. Poxa vida, que medida é essa é uma de medida sucesso? Impossível, porque está dentro da pessoa, né? Sim. É o que ela sente, né? Que ela está fazendo com a vida dela. E a medida de sucesso, ela é muito variável. Né? Então, que nessa encarnação, por exemplo, para voltar para o plano das encarnações do espiritismo, às vezes aquela encarnação demanda aquilo. E aquilo é um grande sucesso. Estou me lembrando aqui rapidinho, já da hora, né? A Joana, naquele livro Desperte e Seja Feliz, Sucesso e Sucesso, né? Ela fala que existe um sucesso externo, que é esse que você quer, fama, holofotes, né?
Mas o mais importante é o sucesso interno naquele você vence a si mesmo, né? E nessa sua vitória você é capaz de ajudar todos os que estão ao seu redor, né? Então, que sucesso é esse que a gente está esperando, né? Eu gosto muito de vencer comigo mesma. Uhum. Vencer com aquela minha versão que foi vencida. Eu preciso dela. Eu quero que ela venha comigo. Uhum. Então, nós vencemos juntas. Nani, quer dar Nossa. alguma mensagem final para quem nos assistiu, olhando para cá? Então, dobre a língua para falar de si mesmo. Dobre a língua para falar da sua própria trajetória, dos seus dias mais difíceis, de todas as suas encarnações, do que quer que seja. Fale com respeito, com recolhimento, com compaixão de todas as suas versões anteriores, pois elas não sabiam o que você sabe hoje. E você só sabe o que você sabe hoje graças a elas. Isso não é passar a mão na cabeça de erro, isso é dar um bom uso para cada uma dessas experiências, porque o erro é o caminho mais próximo do acerto e para isso é preciso ser humilde e se reconhecer um aprendiz. Você não vai acertar tudo, você está aprendendo. E o aprendizado se dá justamente nessa construção, né, de quantos caminhos a gente vai experimentando aos pouquinhos até chegar nessa construção bonita. E quando você olhar para a sua vida, dando essa visão mais ampla, você vai ver, você vai olhar com muito carinho, com muita compaixão para aquele dia difícil, e ir lá se acolher internamente, se imaginar, né? Falando, olha, foi difícil esse dia, mas eu vou fazer algo lindo com isso que aconteceu, com aquilo que foi feito aqui, e eu vou dar um bom uso para isso na minha vida. Eu acho que esse é o convite que o Evangelho faz para todos nós. Nani, super obrigada mais uma vez. Você Sim. que é uma amiga querida que frequenta aqui e nos atende em todos os pedidos, dos mais complicados aos mais suaves, mas muito obrigada pela tua presença novamente, Miriam também. E vocês todos que estiveram conosco, gostaram, compartilhem, deem like, comentem e não deixem de seguir canal TV Comunhão. Vamos ao ar todas as quintas, 18h45. Muito obrigada, até a próxima.